para quem não os conhece, o Gabriel trabalha com a gente, especialista AWS Linux, Maciel especialista de tudo, né? Brincadeira. Maciel é um cara fera de dados, fera de Linux, fera de Windows, fera de banco. Pessoal, para a gente entrar no assunto do Code Deploy, acho que deu certinho um tempo, hein, Flávio? Uma dificuldade, né, que às vezes alguns clientes acabam encontrando, que é realmente fazer o deploy da sua aplicação na AWS. Como a gente disse lá no começo, o que é o deploy? Eu quero implementar uma nova funcionalidade, ou um site novo, uma página nova no meu ambiente da AWS. Então, isso feito de forma manual, a gente tem todos esses steps aqui. Eu coloquei um cenário aqui de autoscaling, tá? Que tá bem macro também, é só um load balancer que faz a comunicação com um autoscaling qualquer. Mas para mim fazer a atualização, por exemplo, aqui a gente tem 6 máquinas. Como que a gente faria? A gente tiraria uma máquina do autoscaling, acessaria a máquina, realizaria o deploy manual, ou seja, teria que entrar na máquina... Tiraria do load balancer, né? Tiraria do load balancer. Exatamente, porque ela não receberia mais tráfego para você fazer o deploy ali, né? Porque a gente não sentia uma estabilidade. Então, você teria que entrar na máquina ou via FTP, né? Ou acessar via SSH mesmo, fazer a atualização ali do que precisa. Às vezes já pensou, você precisa corrigir uma letra errada que foi para o site, ter que entrar na máquina, ir lá, abrir o index do site, alterar isso, fechar, salvar. Aí você vai e cria uma AMI dessa máquina, né? Para quem já está familiarizado com as nossas lives, já sabe o que é AMI. Tem que criar uma nova receitinha ali do seu deploy, ou seja, criar um novo launch configuration, um launch template da sua máquina. Aí você tem que voltar no autoscaling, atachar essa receita nova que você criou aqui em cima. E, além de tudo isso, você ainda vai ter que fazer o rollout das máquinas, ou seja, você vai ter que substituir todas as máquinas para realmente entrar em vigor a sua alteração. Então, às vezes, uma simples modificada de código, uma linha de código, você teria que fazer todo esse processo manual. Você imagina, né, aqueles casos que a gente falou, né? O autoscaling foi feito para você ter 2 instâncias hoje e amanhã ter 200. Imagina, às vezes, tem 200. É claro que dá para você fazer isso. Meio que em lote, né, 10 por 10, 20 por 20, metade, mas fica complicado. Um outro ponto também além do deploy, a gente não pode esquecer que as máquinas novas que vão ligar, elas têm que estar, por isso que você precisa fazer o que você falou de fechar a imagem e tal. Então, assim, o mundo de alta disponibilidade, de escalabilidade, traz também desafios, né? Exatamente. Aí, esse desafio fica facilitado para a gente usando o recurso da AWS, que é o Code Deploy, que ele é o serviço ou ferramenta, chame como quiser, da AWS, que nos proporciona fazer esse deploy final, essa entrega final, de uma forma automatizada e que nos poupe trabalho, aquele trabalho manual que eu citei agora há pouco, de fazer máquina por máquina, ou fechar imagem, não fecha imagem. Então, o Code Deploy serve para a gente fazer esse deploy de uma forma automática. Como vocês podem ver no desenho, eu tenho um autoscaling. Então, nas configurações do Code Deploy, eu configuro ele para que toda vez que, por exemplo, uma máquina nova do autoscaling suba, eu já consiga subir com uma versão atualizada do código, ou seja, com o último deploy feito com sucesso. Ou então, se eu quiser fazer uma alteração no momento ali, quente, como a gente diz, no momento que está rolando tráfego alto, ou os clientes estão acessando, também a gente consegue fazer, disparar um deploy. Claro que a gente faz algumas configurações para que tire do load balancer, faça o deploy, beleza, o deploy foi com sucesso, volte para o autoscaling. Então, o Code Deploy, a gente ganha muito tempo nisso. E é o deploy que faz isso, né? A gente ajusta ele, mas é ele que tira a máquina do load. Então, eu só falo assim, Code Deploy tem uma nova versão. Ele vai seguir aquela nossa receitinha, vai tirar as máquinas uma a uma, ou de 2 em 2, configura e vai mandar bala pra gente, né? Exatamente. E além de EC2, pessoal, ele também tem função compatibilidade para você atualizar suas funções Lambda, e com um serviço do AWS, que é o Elastic Container Service, que também você pode fazer atualização ali nas suas imagens de container na AWS. Então, a gente vê como ele abrange bastante, né? Jimmy, funciona só na AWS? Eu só consigo fazer coisa na AWS?
Não, você também consegue fazer no seu ambiente on-premise, ou seja, no seu ambiente local. Por exemplo, tem um servidor aqui em casa e eu quero fazer um deploy, mas para isso também tem que fazer algumas configurações específicas, mas dá sim para você configurar um deploy via code deploy para sua máquina, um servidor local, por exemplo. E quanto custa o code deploy? Putz. Peguei. Sabe, Marcelo? Essa parte eu não estudei. Olha, acredito que nada, que o custo é, enfim, da máquina né, em si. Ou tem custo. Agora me pegou também. Mas acredito que não tem custo. Não, o code deploy não tem custo. Você está pagando o EC2 aí, mesmo que for no Prime, não tem custo, tá? Abraço na besta, eu não falo que com certeza, porque é aquela coisa, né? Às vezes mudou alguma coisa tal, eu nunca me comprometo, mas até onde eu sei, Sim, uma semana atrás não tinha custo de nada. Né? Só pra dar uma ligada. Toca o barco aí. O que é legal é que dá pra você fazer por tag, né? Dá pra você falar assim, ó, faz tag em todas as máquinas, faz backup em todas as. Faz o deploy em todas as máquinas que tem a tag X, né? Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, eu quero fazer só em uma máquina, por exemplo, uma máquina específica que o cliente pediu para subir ali de última hora e fazer o deploy nela. A gente consegue separar ela e fazer um deploy via tag, a gente coloca uma tag lá, deploy exclusivo, e faz o deploy nela, a gente consegue fazer também. E só para finalizar, lembrando que se você for fazer um deploy na sua EC2, tem que ter o agent instalado na máquina. Se o agent não tiver instalado, o deploy não vai funcionar. Ó, pessoal, atualização aí, notícia quentíssima. Dentro da AWS não paga, fora da AWS você paga 2 centavos por deploy. 2 centavos? Isso, por deploy. Tranquilo, então. A gente tem os tipos de deploy, né, que a AWS trabalha. A gente tem o in-place deployment, que ele trabalha dessa forma, fazendo em blocos. Então, por exemplo, na imagem aqui é bem ilustrativa, né? A gente tem um conjunto, por exemplo, de 9 máquinas aqui. Então, ele faz, por exemplo, em 3 máquinas. Beleza, sucesso. Vou para o estado 2. Pego o mesmo deploy, aplico em outras máquinas. E aí, no final, se tudo der certo, a gente tem um bloco final aqui. Então, esse é o bloco in place, ou seja, por blocos em cada máquina. Outro recurso bem legal também, que é o Blue-Green, que é um tipo de deploy que está ganhando bastante força, né, ultimamente, que ele trabalha com a replicação do seu ambiente antes de fazer a virada. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem um ambiente, por exemplo, Blue, rodando atualmente em produção. Então, o meu ambiente de produção é o ambiente Blue. Durante o deploy, o tipo Blue-Green, ele cria a cópia, né, do meu ambiente Blue, então ele cria um Green e cria as mesmas funcionalidades, porém com a versão 2 da aplicação, ou seja, atualizei minha aplicação para a versão 2, ele vai pegar esse ambiente, vai recriar, vai atualizar com a nova versão. A gente pode configurar um tempo mínimo para fazer essa virada, ou de uma forma automática, enfim. Se a gente for falar de code deploy aqui, também a gente consegue ter uma apresentação completa de 40 minutos só de code deploy e as suas funcionalidades. Então, depois que eu fiz a virada, eu posso vir aqui e automaticamente ele vira o tráfego para o meu ambiente, que agora o Green é produção, que era o diferente que a gente tinha aqui no começo, que era o Blue. E aí o ambiente Blue fica disponível ali para se porventura der algum problema eu quiser chavear de volta, né? Exatamente. E dá para você configurar também para o Blue Green, para o code deploys, você também consegue configurar que ele acabe com as instâncias depois de um tempo X. Isso, e um adendo que eu ia falar é que isso é bem comum, porque assim, a gente viu nos slides anteriores que se faz teste nas esteiras, né? Seja manual, automático, que seja, mas quando o ambiente é muito, muito complexo, é comum essas empresas muito gigantes, elas fazerem esse tipo de deploy Blue Green para quê? Para você jogar e não existe melhor teste do que o usuário final, né? Então você deixa lá uma porcentagem do usuário final testando, porque você trafega uma parte, né? Por exemplo, Internet Banks por aí que a gente conhece, não vou falar o nome, mas é bem comum. O que acontece? Você cria uma versão à parte, e aí quando você vai acessar, se você estiver dentro de uma agência, por exemplo, ou dentro da até própria matriz do ambiente, o que é que ele faz? O roteamento lá, ele envia para essa versão nova,
E aí, se tiver algum problema, já está lá dentro, enfim, não vai ser aquela comoção grande, né? De, deu problema, enfim, já está dentro da agência na matriz, então é meio que dentro de casa, né? E aí fica uns 30 dias lá, esse ambiente rodando, se não tiver nenhum problema, aí sim passa o resto para o ambiente de produção. Inclusive, depois a gente tem Canary Deploy, tem um monte de coisa que a gente pode falar, acho que é mais um assunto que dá uma live inteira sobre esse Deploy, né? Sim. Mas, pessoal, vocês entenderam o que ele está falando? Ele está falando que ele vai criar o ambiente de novo, ele vai chavear para lá e deixar o ambiente velho esperando, para caso você precise, você volte. Assim, eu digo, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei de cara. E é óbvio, você tem que aprender, mas depois que você aprende, quanto tempo, Gabriel, pra gente colocar lá uma aplicação aí, um microserviço qualquer, para rodar, rodando com Code Deploy aí, com Blue Green? Quanto tempo você gastaria? Só fazer essa tarefa. De Blue Green? Pra você pegar uma aplicação e colocar para rodar, fazer o deploy automatizado com Code Deploy. Cara, acho que máximo 2 dias trabalhando muito arduamente, acho que nem isso. A gente consegue fazer. Porque tem muita aplicação, né? Se for uma aplicação mais chatinha e tal, 2 dias ali trampando afinco. Afinco, assim, mas como a gente disse, né? Como o Code Deploy veio para ajudar, então muita coisa já está meio que pré-pronta, então a gente acaba fazendo a configuração ali em cima disso. E também tem casos e casos, né? Não adianta a gente ter um cliente pequenininho, né? Que ele faz um deploy ali, sei lá, 2 vezes no mês e precisar usar um Blue Green, né? Tipo, vai recriar toda a estrutura do cliente, talvez ele não tenha tanto poder aquisitivo, né, para conseguir pagar 2 estruturas ali ao mesmo tempo, no tempo de deploy. Então, vai muito de casos para casos, né. Isso aí. Beleza. E o legal também comentar que isso aí é bem integrado também ao Jenkins da vida, né, que tem plugins que você faz lá o commit no seu desenvolvimento, onde vai fazer o pré, eu acho que você vai colocar aí, né, o pré-install, pós-install, enfim, você faz lá no Jenkins, no seu Git, na verdade, né, faz a atualização, e aí ele pega e joga no Code Deploy para ter essa integração, né? De integrar lá. Ou a própria integração que ele mostrou aí, que é a integração da própria pipeline da AWS. Isso, a própria pipeline. E aí já plug and play, né? Exato. Isso. Aqui só os tipos de configuração que o Code Deploy suporta. A gente tem a configuração One at Time, que é a implantação do aplicativo em todas as máquinas de uma vez. Ou seja, eu quero fazer o meu deploy em todas as máquinas. O inverso. One at a time é um por vez. Isso, um por vez, perdão. Acabei confundindo com... É de baixo. É o último aqui, né? Aí a gente tem um que você pode fazer um balanceamento, que é o half at a time. Então a gente pode fazer um balanceamento, por exemplo, metade, ele vai fazer com uma fração arredondada para baixo. E por final, que é o que eu acabei confundindo, que é o que faz a revisão, que ele aplica a revisão, que é o all at once em todas as máquinas de uma só vez. Lembrando que o all at once tem um problema, né? O Code Deploy, ele trabalha com, por exemplo, com o aplicativo final ali fechadinho como revisão. Então, toda vez que ele faz um deploy que é bem sucedido, ele tem que ter uma revisão, ou seja, a sua aplicação ali compactada pode ser um zip, ou alguma coisa assim. Você tem que ter essa revisão para finalizar o deploy ali. O pacotinho de origem que veio lá do CI, né? Exatamente. E para finalizar, para você conseguir, né, fazer um deploy válido no Code Deploy, ou seja, você tem que ter um arquivo chamado app-spec. Esse arquivo ele é necessário para você ter os passos dentro do Code Deploy, para você direcionar como vai ser a sua entrega final. Então, esse file, esse arquivo, ele pode ser tanto em .yaml ou JSON. Mais comum a gente ver YAML, né, Flávio? A gente vê mais YAML. É mais fácil, né? Soa mais como um arquivo de configuração. Um JSON ali é mais para, talvez, na aplicação ali, se você vai criar esse arquivo automaticamente na própria aplicação. Então. Exatamente. Tem uma novidade que saiu aí numa das dailies aí de novidades, que agora você pode trocar o nome desse arquivo e jogar ele para um outro diretório também. Então, você pode colocar um caminho lá, /deploy, porque por padrão fica na raiz do projeto, né? Então, exatamente. Tá melhor, é uma bobagemzinha, mas que ajuda. Eu até coloquei uma imagem aqui para o pessoal se situar. Eu tenho um GitHub de testes que eu uso para testes. Eu tenho um repositório aqui chamado Code Deploy, e na raiz dele eu tenho esse arquivo, o app-spec, .yaml, e aqui tem as suas funcionalidades, ou seja, tem a versão, o sistema operacional que eu estou fazendo um deploy. Por exemplo, eu estou fazendo um arquivo aqui, eu estou pegando o source,
ou seja, esse arquivo index.html está no meu repositório, que é esse code deploy. E o destination, aqui já é na parte da máquina, é o /var www.html. Para quem já conhece, geralmente a pasta padrão que o servidor de páginas web roda e lê os arquivos de indexação, por exemplo, a .html da vida. E aqui tem os hooks também, então, antes da instalação, eu posso rodar um script de instalação de dependência. Então, posso instalar ali um servidor web, posso rodar um npm install para instalar as dependências da minha aplicação que precisa rodar, por exemplo, um Node.js da vida, e também posso fazer um start server, um stop server. Não, vou parar o servidor, vou fazer o deploy e depois eu vou iniciar ele. Então, é aqui nesse arquivo que o code deploy se baseia para fazer a lógica do deploy. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.